O número 21 diz o seguinte: um fio condutor que é percorrido por uma corrente elétrica contínua é mergulhado num campo magnético uniforme de intensidade 4 Tesla. Perpendicular a este, como mostra a figura, né? Perpendicular a este, perpendicular, devemos sublinhar essa expressão, perpendicular, porque vai nos ajudar. Como mostra a figura, ok? Sofrendo a ação de uma força de 0,6 N, sendo 30 milímetros o comprimento do condutor. Então, a intensidade da corrente elétrica no fio será. Ok, o que eles querem? Querem a intensidade elétrica. Intensidade da corrente elétrica, nesse caso. Já temos aqui os dados. Temos o pedido, fórmula e cálculo. Você consegue perceber que este exercício tem uma relação com o exercício anterior. Né? Tem uma relação com o exercício anterior. Então, podemos deixar para você resolver. Né? Mas para não ficar com muitos exercícios para ti também, vamos resolver este. Vamos resolver este. Ok, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que força elétrica é igual ao quê? A B, I, L, seno de alfa. Não pode confundir essas duas fórmulas. A primeira fórmula é o quê? É força magnética é igual a B, Q, V, seno de alfa também. Né? Este é o caso em que nos dão velocidade, nos dão a carga. Né? E este é o caso em que nos dão o quê? A intensidade, nos dão o quê? O comprimento. Né? O comprimento. Aqui também é força magnética. Entende? Então, nós vamos trabalhar com esta fórmula aqui. Ok, trabalhando com a primeira fórmula, o que nós vamos fazer? Eles dizem perpendicular. Então, se é perpendicular, logo forma um ângulo do quê? De 90 graus. Enquanto nós já dissemos que seno de 90 graus, isso já sabemos, igual a 1. Então, isso não nos interessa. Seno deste ângulo aqui não nos interessa, porque é perpendicular, o ângulo é de 90 graus. Isso dá 1. Então, ficamos com o quê? Com F igual a B e L, Bil só. Este aqui é B que é V, este aqui é Bil. Força será igual ao quê? A intensidade do campo magnético é de 4 Tesla, né? É a unidade disto. Vezes a intensidade, essa que nós queremos. E o comprimento é de quanto? É de 30, o quê? Milímetro, mas nós temos que transformar isso para metro. Ficaremos com o quê? Com 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Essa transformação todos nós já sabemos. Não interessa nós demonstrarmos aqui, senão vamos levar muito tempo. Se não sabe, dá uma pesquisada aqui no canal. Já fizemos essas demonstrações nos outros vídeos. O que é que nós queremos? Queremos a intensidade. Nos deram também a força, que é de 0,6. Logo, nós podemos dizer o quê? Que intensidade, além de continuarmos aqui, podemos dizer que a intensidade é igual ao quê? A força sobre B. Sobre isto. É BL aqui. É BL. Então, ficamos logo com intensidade igual a força 0,6 Newton sobre 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Porque este aqui nos deram é milímetro. Então, nós temos que transformar para metros, que é a unidade internacional do comprimento. Então, vamos ficar com intensidade será igual, calculando isto, vai nos dar... Tem que ter capacidade de calcular sem máquina, hein? Tem que ter capacidade de calcular sem máquina, porque na sala de exame você não terá máquina lá. Entende? Então, isto vai nos dar 5 amperes. 5 amperes. Ok, então vamos para o próximo número. O número a seguir é 23, né? Lembrando que há uma pequena confusão de números, né? Saímos do número 21 para 23, né? Não vejo o número 22 nesse exame que eu consegui ter. Ok, mas vamos a isso. Diz que para aquecer
1 kg de uma substância de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius, foram necessários 40 cal. Determine o calor específico do material. Ok. Lembrando que nós já entramos na 12ª classe. Este é o conteúdo da 12ª classe. Né? Você precisa voltar a ler um pouco, né? Aquela matéria da 12ª classe e resolvendo também exercícios ou exames da 12ª classe. Essa matéria é da 12ª classe. Né? Uma matéria que sempre tiram. Então você precisa ser forte mesmo nessa matéria. Ok, temos aqui opções A, B, C, A, B, C, A, B, C. Mas vamos deixar, não vamos nos preocupar mais com opções. Vamos trabalhar com o número. Ok. Nós temos aqui os dados, temos o pedido e fórmula e cálculo. Nos dados já temos massa, temos temperatura inicial, temperatura final, temos o calor, nesse caso, que são 400 K. Ok. Determina o calor específico do material. Eles querem o calor específico do material. Mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que este calor é igual ao quê? A massa vezes o calor específico do material vezes a variação do quê? Da temperatura. Mas eles querem este calor específico aqui. Vamos isolar. Todos nós sabemos isolar isso, né? É igual ao quê? Já mostramos em muitos vídeos como é que se isola isto. É igual a quantidade de calor, nesse caso, fornecido, sobre o quê? A massa vezes a variação do quê? Da temperatura. Então ficamos com o quê? Com o calor específico, que é este que pediram, será igual ao quê? A quantidade de calor sobre massa vezes o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. É a variação da temperatura. Isso nós sabemos. Quando dizem variação da velocidade, sabemos que é velocidade final menos velocidade inicial. Quando dizem variação da temperatura, é temperatura final menos temperatura inicial. Não é isso? Ok, então vamos continuar. Calor específico será igual ao quê? O calor fornecido é de 400 cal, né? For necessário este calor, foi necessário este calor, sobre massa é de quanto? É de 1 kg, vezes temperatura final é de quanto? É de 60, menos temperatura inicial que é de 10. Entende? Então, calculando isto, você tem que calcular isto, né? Me ajudar a fazer os cálculos, porque eu posso cometer alguma falha nos cálculos, entende? Então, vamos a isso. Ficaremos com calor específico igual a 0,008 cal por gramas, isto, né? Então, o nosso calor específico, esse determina o calor específico do material. O calor específico do material é este. Então, você pode voltar para opções e ver qual opção que tem este valor. Ok, vamos continuar. O número 24 diz o seguinte: um corpo negro tem um comprimento de onda máximo do espectro de emissão. Tem um comprimento de onda máximo igual a 600 nanômetros. A sua temperatura em Kelvin vale. Temos aqui constante de William, deram essa constante, é de 3 vezes 10 elevado a menos 3, e eles já disseram que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Mas há casos em que eles não dão esses dados aqui. São constantes, nós já temos que saber, temos que ter nas nossas mentes. Ok. Lembrando que esta matéria é da 12ª. Sai muito em exames da 12ª. E também em exames de admissão não falta. Então você precisa estar forte nessa matéria. Logo, estou a recomendar para você resolver mais exercícios da 12ª classe, que tem a ver com essa matéria. Né? Precisa entender isto na íntegra. Temos exames resolvidos aqui, temos aulas aqui no canal. Aqui. É só se dar um tempinho e procurar. Ok. Nós já temos aqui os dados. Já tiramos os dados. Dados. Temos comprimento de onda máximo. Disseram que é de 600 nanômetros.
constante de William, essa constante, eles às vezes não dão. Então, é uma constante que você tem que ter em mente, tem que dominar. Fórmula e cálculo. O que é que nós sabemos? Nós aqui vamos aplicar o quê? A lei de William. Só isso. Só isso. Vamos aplicar a lei de William. O que é que diz William? Diz que comprimento de onda é igual ao quê? A constante, e essa constante de William, sobre a temperatura. Essa é a lei de William. Mas eles pediram o quê? Temperatura. Vamos dizer o quê? Que temperatura será igual a quanto? Isolamos. Ficamos com o quê? Com constante de William sobre o quê? Comprimento de onda máximo. Entende? Então, logo, temperatura será igual a quanto? A 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin, né? É o valor da constante, sobre o valor do quê? Do comprimento de onda. Vamos colocar aqui 600 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Né? Não. É menos 9 aqui. Não pode ser menos 6, é menos 9. Menos 6, 1 micro. Podemos colocar micrômetro aqui, micrômetro. É igual a 10 elevado a menos 6. Mas 1 nanômetro, aqui é 1 micro. 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9. Então, para não confundirmos mais isso. Né? Para não confundirmos mais isso, ok? Então, calculando isto, vai nos dar o quê? Temperatura será igual a quanto? A 5.000 Kelvin. Vamos tirar isto com isto. Ficamos com 5.000 Kelvin. Ficamos com 5.000 Kelvin. Lembrando que você tem que saber calcular isto sem máquina. Tem que saber calcular isto sem máquina. Tem que criar técnicas. Entrar em contato com professores de matemática para te ensinar como é que você calcula isto sem máquina. Né? Eu só posso te ensinar física, na área de física. Né? Matemática já não é. Ok, então isso nós podemos escrever desta forma. Igual a 5 vezes 10 elevado a 3 Kelvin. O número 25 diz o seguinte: se 2 vezes temperatura 1 é igual a 5 vezes a temperatura 2, nesse caso é a relação entre as temperaturas de dois corpos negros, nesse caso, se 2T igual a 5T2, né? É a relação, nesse caso, entre as temperaturas de dois corpos negros. A razão emissividade 1 sobre emissividade 2 entre as emissividades dos mesmos vale. Ok, essa matéria também é da 12ª, né? Dão muito em exames da 12ª. Então você precisa ser forte mesmo nesta matéria aqui. Já sabe, né? Está em todos os exames que resolvemos aqui no canal da 12ª. Os links estarão aqui na descrição ou você pode procurar aqui nos vídeos, aqui nas playlists. Ok, o que é que nós sabemos sobre emissividade? Lei de Stefan-Boltzmann. Temos que saber isso. Diz o quê? Emissividade é igual ao quê? A constante de Stefan-Boltzmann vezes o quê? A temperatura. Temperatura a quarta. Temperatura a quarta. Mas o que eles estão a dizer? Estão a dizer que 2T1 é igual ao quê? A 5T2. Muito simples e muito fácil. O que é que nós queremos? Queremos a razão entre o quê? Emissividade 1 e emissividade 2. Então, vamos colocar aqui. Emissividade, nós sabemos o quê? Que emissividade é constante de Stefan-Boltzmann vezes temperatura a quarta. Então, vamos colocar aqui constante de Stefan-Boltzmann vezes temperatura 1 a quarta. Aqui também, constante de Stefan vezes temperatura 2 a quarta. Só isso. Esses gajos são idênticos, vamos tirar. Porque é o mesmo valor, são constantes. Logo, ficamos com o quê? Com temperatura 1 a quarta sobre temperatura 2 a quarta. Mas isso nós podemos colocar assim: T1, T2 a quarta. Consegue me entender? Então, T2, aliás, T1 dizem 2 vezes. T2 dizem 5 vezes. Muito simples. Então coloco assim: 5
sobre 2. A quarta. Isto vai nos dar o quê? 625 sobre 16. 625 sobre 16. Então a opção certa, você já sabe aí, veja no seu enunciado. O número 26 diz o seguinte: a que intervalo do espectro eletromagnético corresponde a radiação com energia de fotões igual a 6 vezes 10 elevado a menos 19 joules? Nesse caso, nos deram essas constantes aqui. É simples. Nós devemos determinar o quê? A frequência disto. Determinamos a frequência desses fotões. Depois vamos olhar no espectro eletromagnético. Só isso. Vamos a isso. O que é que nos deram? Nos deram, nesse caso, a energia dos fotões. Nos deram a velocidade da onda no vácuo, isso também é uma constante. E nos deram essa constante, que também é constante, que é uma constante, né? Ok, vamos a isso. Nós sabemos que energia, né? Isso também é matéria da 12ª classe. Nós sabemos que energia é igual ao quê? A HF, né? HF é uma constante e aqui temos a frequência. Então, nós queremos a frequência. Será igual a energia, estamos a isolar, né? Será igual a energia sobre o quê? A constante. A constante. Então, vamos dizer o quê? Só vamos substituir. Energia de quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19 joules. Sobre essa constante aqui, que é de 6 vezes 0,62 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Né? Isto aqui vai nos dar, calculando isto, vamos ficar com igual aproximadamente a 1 vezes 10 elevado a 15 Hz. Elevado a 15 Hz. Entende? Esses dois expoentes aqui, o que é que nós fazemos? Ficamos com menos 19 menos o menos 34. Logo, ficamos com menos 19 mais 34. Percebe? É por isso que vamos ficar com 15. Este 15 que nós colocamos aqui. Então, vamos olhar para o espectro eletromagnético. Se encontra onde essa frequência? Em que banda? Se encontra onde essa frequência aqui? Olhando para o espectro eletromagnético, nós conseguimos ver que esta frequência aqui corresponde ao quê? À radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta. Temos aqui a radiação ultravioleta, que é 10 elevado a 15. Indo mais para frente, nós encontramos 10 elevado a 17, que são os raios X. Voltando um pouco para trás, temos a radiação visível, que é 10 elevado a 14. Você tem que dominar isso. Você tem que dominar isso. Ok, então vamos para o próximo exercício. Já sabemos que isto é a radiação ultravioleta. O número 27 diz o seguinte: os raios X são produzidos em tubos de vácuo, nos quais eletrões são submetidos a uma rápida desaceleração ao colidir contra um alvo metálico. Os raios X constituem num feixe de A eletrões, B fotões, C prótons, D nêutrons e E positrões. Ok. Nós devemos lembrar que os raios X foram descobertos, né, foram verificados pela primeira vez pelo Röntgen. Né? O nome é este. Em 1895. Né? Ele verificou isso pela primeira vez. Foi o Röntgen em 1895, quando trabalhava nos seus tubos de descargas, né? Nos tubos dele de descargas no laboratório dele. Então, conforme tu podes ver, isso tem a ver com leituras, né?
Então, eu recomendo que leia um pouco mais sobre raio-x. Enquanto você está a procurar a resposta daqui, você vai descobrir mais coisas que podem te ajudar, né, ao andar do tempo. Então, vamos deixar essa questão para si, né? Dá uma leitura sobre raio-x, depois volta a responder essa questão. É só deixar a opção certa ali nos comentários, né? Qualquer dúvida também, deixa nos comentários. Qualquer observação nos comentários. Ok, vamos para o próximo número. O número 28 diz o seguinte: qual é o comprimento de onda máximo de potássio, né, se sua função trabalho é de 2 eletronvolts, né? Nos deram aqui uma constante de Planck e aqui temos a velocidade da onda no vácuo, né? A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo e é o mesmo que dizer 3 vezes 10 elevado a 8, né? Percebe? Aqui temos 3 zeros de quilômetro, mas esses 3 zeros formam 6, mas esses 2 zeros formam 8. Ok. É necessário percebermos um pouco o que é isso de função de trabalho, né? Função de trabalho é a energia mínima necessária para o arranque dos fotoeletrões, né? Entende? A energia mínima necessária para o arranque dos fotoelétrons. Então, segundo Planck, né? Segundo o pensamento do Planck, que foi desenvolvido pelo Einstein, nesse caso em 1905, nós podemos dizer o quê? Podemos dizer que energia, né? Vamos resolver aqui mesmo. Não, vamos resolver aqui. Já temos aqui os dados. A função de trabalho de 2 eletronvolts, constante de Planck, e temos aqui a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Já dissemos o porquê aqui, né? Ok. Eu estava a dizer que primeiro nós precisamos de recorrer ao pensamento do Planck, que foi desenvolvido pelo Einstein em 1905, né? Ele derivou, né, nesse caso, derivou uma equação que explicou de forma satisfatória o fenômeno fotoelétrico. Lembrando que estamos perante o fenômeno aqui fotoelétrico. Esse conteúdo encontramos muito em exames da 12ª, né? Exames da 12ª. Em matéria da 12ª esta. Ok, temos que lembrar que o quê? Que energia é igual ao quê? Nesse caso, é igual à função de trabalho mais o quê? A energia cinética. Entendeu? Mas o comprimento de onda é obtido quando a energia cinética é nula. Entende? Este comprimento de onda máximo aqui, que eles precisam, é obtido quando a energia cinética é nula, é igual a zero. Então, ficamos com o quê? Ficamos com energia igual à função de trabalho. Mas, o que é energia? Segundo Planck, o pensamento do Planck, energia é o quê? É igual a constante de Planck vezes o quê? A frequência. Entende? Vezes a frequência. Então, logo, constante de Planck vezes a frequência é igual ao quê? A função de trabalho. Ou por outra, podemos dizer a função de trabalho é igual ao quê? A energia, que isso tudo é constante de Planck vezes a frequência. Conseguiu entender? Logo, vamos dizer aqui, eles querem comprimento de onda máximo, né? Mas nós também sabemos o quê? Sabemos que a velocidade da onda, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é igual ao quê? A comprimento de onda vezes frequência. Consegue entender? Então, logo, vamos dizer o quê? Que frequência é igual ao quê? A velocidade da onda no vácuo sobre o quê? O comprimento. Onde temos frequência, vamos colocar essa expressão. Conseguiu me entender? Então, logo, vamos dizer o quê? Que função de trabalho será igual ao quê? A comprimento de onda, não, será igual a constante de Planck vezes a frequência. Mas nós dissemos que onde temos frequência, vamos colocar essa expressão, vamos colocar C sobre lambda, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo sobre o comprimento de onda. Então, vamos colocar aqui C sobre lambda. Consegue me entender? Mas, o que é que nós queremos? Queremos esse senhor aqui. Queremos esse senhor aqui. Então, vamos isolar. Vamos dizer que comprimento de onda máximo é igual ao quê? É igual a HC sobre função de trabalho. Entendeu? Logo, comprimento de onda máximo será igual ao quê? Constante de Planck é 4 vezes 3, 4,14. 4,14
vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts, vezes 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo sobre 2 eletronvolts. Né? Então, ficamos com o comprimento de onda será igual, ok? Calculando isto, vai nos dar 0,62. Podemos colocar aqui micrômetro. Né? Em outras palavras, estamos a dizer o quê? Que o comprimento de onda é igual a 0,62 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Metros. Conseguiu entender? Qualquer dúvida, já sabe. Deixa aqui nos comentários que eu vou esclarecer logo logo. Vamos para o próximo número. O número 29 diz o seguinte, lembrando que este número tem uma relação também com o número 28. Nós podíamos deixar para você resolver, mas, enfim, vamos continuar, vamos logo resolver. Mas preste atenção, lembrando que este conteúdo é da 12ª, este conteúdo aqui. É da 12ª. Então, para você aprofundar mais, resolve exames da 12ª. Né? Ok, completa a frase. A energia, né, essa energia, de um fotão, eletronvolts, está relacionada com o comprimento de onda. É claro, é nanômetros por... Ok, querem saber qual é a relação aqui? Então, o que nós vamos fazer? Preste atenção aqui. Vamos dizer o seguinte. Nós já vimos, né, do exercício 28, que energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Mas nós já dissemos que o quê? Que essa é a equação fundamental das ondas eletromagnéticas, esta aqui. É a equação fundamental das ondas eletromagnéticas. De velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, o que nós queremos é a frequência. Então, vamos colocar aqui C sobre comprimento de onda. Então, onde temos frequência, vamos colocar isso. Já vimos no exercício anterior. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que energia será igual ao quê? A constante de Planck vezes C, né, que é a velocidade das ondas no vácuo, sobre o comprimento de onda. Percebeu aqui o que nós fizemos? Onde tem frequência, colocamos C sobre lambda. Né? Então, continuando, vamos ficar com energia será igual a quanto? 4,14, né? 4,14, que é a constante de Planck, vezes 10 elevado a menos 15, vezes, né? Isso vezes 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É o valor do quê? Dessa constante aqui. Sobre lambda. Sobre lambda. Então, resolvendo isto, 4,14 vezes 3 e trabalhando também com esses expoentes, ficaremos com o quê? Ficaremos com esse valor aqui sobre lambda vezes 10 elevado a menos 9. Vezes 10 elevado a menos 9. Percebeu? O nosso resultado é este.